Vamos lá, estamos com mais um vídeo. E dessa vez estamos com o vídeo do Ciência Todo Dia. Então, vamos lá. Existe uma ideia bastante famosa hoje em dia de que qualquer pessoa pode virar um expert em qualquer coisa, desde que dedique 10 mil horas do seu tempo. 10,000 hours. Então, se eu quiser me tornar um expert em algum instrumento, por exemplo, piano, que eu tô usando pra compor as músicas da minha banda, que inclusive a nossa primeira música já tá no ar e o link tá aqui na descrição, desculpa por fazer isso. Tudo que eu preciso fazer é praticar por 10 mil horas. Então, eu acho melhor eu já ir começando. Para entender de onde vem essa história das 10 mil horas, nós precisamos voltar para 1993, o ano em que o psicólogo Anders Ericsson decidiu investigar como funcionava o aprendizado de um grupo de violinistas em uma academia de música alemã. A investigação rendeu um artigo que influenciou uma série de trabalhos posteriores, tanto dentro quanto Eu viajei, esqueci. fora da psicologia. No artigo, um gráfico chamou muito a atenção. Ele relacionava o tempo de prática, em horas, com a performance esperada para o violinista. E, de acordo com o mesmo, um violinista que buscasse atingir a excelência precisaria de cerca de 10 mil horas de prática até os 20 anos de idade. Mas esse artigo e os seus resultados só ficariam famosos mesmo alguns anos depois, quando o escritor Malcolm Gladwell publicou o livro Outliers: The Story of Success. Nesse livro, ele relaciona a pesquisa do Ericsson com violinistas com algumas histórias consideradas semelhantes. Os Beatles só chegaram ao sucesso depois de fazerem uma série de shows em Hamburgo, na Alemanha, entre 1960 e 1962, indicando que eles treinaram durante milhares de horas antes de atingirem o auge das suas carreiras. Mozart não era exatamente um prodígio, e por isso as suas primeiras composições não foram consideradas obras-primas. Ele só acabou atingindo excelência após mais de 10 anos de prática, ou seja, quando ele ultrapassou a marca das 10 mil horas. Bill Gates teve acesso a um computador muito antes. Então, a pessoa só fica bom, excelente, após 10 mil horas de treino. Eu não sei, não é Outros isso. meninos e meninas da sua época. E esse seria um motivo para o fato de poder programar por mais de 10 mil horas, que eventualmente o levaria a fundar a Microsoft. De acordo com o livro, todos esses exemplos parecem reforçar os resultados da pesquisa do Ericsson, mas só parecem. Foi justamente aqui que o livro começou a receber uma das suas maiores críticas, vindas de ninguém mais, ninguém menos do que do próprio Ericsson, o autor da pesquisa original com os violinistas. Para ele, a pesquisa havia sido mal interpretada no livro. E para chegar nas mesmas conclusões, ainda faltava um ingrediente essencial. De onde então veio a ideia das 10 mil horas? Nós podemos encontrar a resposta no artigo original. A pergunta certa seria: como faz isso? Como que estuda 10 mil horas? Do Ericsson. Os violinistas que participaram da pesquisa foram divididos em 3 grupos com a ajuda dos seus professores. O primeiro... E aliás, o outro fone eu coloquei para consertar. Eu pensei que não tinha conserto, mas tem conserto. Ele deve ficar pronto na quarta-feira. Na quarta-feira. É isso. Finalmente eu consegui consertar. Coloquei para consertar. Para mim, ele tinha ido de F, mas não foi. O primeiro grupo era formado pelos 10 violinistas que, de acordo com os professores, eram os mais talentosos e que tinham boas chances de virarem grandes solistas no futuro. Para o segundo grupo, os professores escolheram 10 bons violinistas, mas que não tinham um nível excepcional como os do primeiro grupo, mas que provavelmente virariam músicos profissionais tocando em orquestras. E por fim, para montar o terceiro grupo, os professores escolheram 10 violinistas com desempenho um pouco inferior aos dos 2 primeiros grupos, e que provavelmente se dedicariam a lecionar música. O que eles queriam com isso era estabelecer para cada um dos grupos quanto tempo eles tinham dedicado ao violino em suas vidas até aquele momento. E aqui nós já temos um ponto importante. Obviamente, o estudo não acompanhou os violinistas desde a infância até a faculdade. Para chegar no número de horas dedicadas ao violino, uma série de entrevistas com os próprios violinistas ou seus professores e os seus registros de diários foram analisados. E não só isso, eles também responderam com que idade começaram a praticar o instrumento, quanto tempo praticavam por semana em cada época da vida e quanto
quanto tempo se dedicavam a outros hobbies, descanso e quantos instrumentos além do violino eles tocavam. E com todos esses dados catalogados, os pesquisadores montaram uma tabela. E foi usando esses dados que eles estimaram a quantidade de horas por semana que cada grupo de violinistas praticava de acordo com seus próprios relatos. Então, um cara não vivia. O cara vivia só pra aprender a tocar. Isso tem sentido? Quando os pesquisadores somaram os valores ao longo dos anos, chegaram aos totais acumulados até os 18 anos para cada grupo. E mesmo não havendo grandes diferenças em dados como as idades em que os 30 violinistas começaram a aprender violino, ou até na idade que eles tinham quando participaram da pesquisa, o que mais chama atenção é o tempo médio de prática acumulada para cada grupo. 7.410 horas de prática para os considerados mais talentosos, 5.301 horas para os considerados bons e 3.420 horas para os que tinham desempenho considerado um pouco inferior aos demais. Então, de onde é que vieram as tão famosas 10.000 horas? A resposta do gráfico que eu mostrei agora há pouco. As 10.000 horas não são citadas explicitamente em nenhum momento durante Acho que juntando tudo, acho que dá 10.000 horas. o artigo. Elas aparecem apenas como uma estimativa se nós prolongarmos a curva dos 18 anos até cerca de 20 anos de idade. Ou seja, a regra das 10.000 horas nem sequer é uma das principais conclusões do artigo. E se eu parasse o vídeo aqui, você já poderia sair por aí dizendo que a regra das 10.000 horas é um mito. Mas esse nem era o ponto principal do artigo do Erickson. De acordo com o próprio autor, o ponto principal do estudo estava no título, que era, traduzindo para o português, o papel da prática deliberada na aquisição da performance de expert. A tese defendida pelos pesquisadores é a de que existe um papel muito importante na quantidade de horas que alguém dedica praticando até se tornar um especialista naquilo. Mas o que exatamente seria essa prática deliberada? De acordo com os autores do artigo, prática É tipo, praticar todo dia? Seria isso? A prática deliberada? deliberada não é simplesmente praticar muito. Ela é uma prática estruturada e intencional, voltada para a melhoria do desempenho. A prática deliberada exige esforço, foco, feedback e correção constante de erros. E o fato é que essa habilidade adquirida com a prática deliberada é tão relevante para quem alcança um desempenho de excelência em alguma área que ela é facilmente confundida com o que nós chamamos ou reconhecemos como talento natural ou genialidade. E isso fica bem explícito no próprio processo que os professores fizeram ao selecionar os 10 violinistas para cada grupo. O que para os professores parecia ser um talento natural por parte dos estudantes, na verdade era fruto da quantidade de horas que cada grupo dedicava ao violino. Que doideira, 10.000 horas. 10.000 horas são o quê? 18 anos? Sei lá. Meu Deus. Prossiga. Tá bom, Pedro. Mas atribuir valores médios a uma estimativa de horas acumuladas não é algo muito hipotético e pouco científico? Não, muito pelo contrário. A pesquisa utilizou metodologias estatísticas muito bem validadas. Os pesquisadores não ficaram só olhando para os números brutos. Eles precisavam mostrar estatisticamente que os grupos eram realmente diferentes, e para isso eles usaram uma análise de variância. De maneira resumida, a variância é uma medida de dispersão. Ela mostra quantos valores de um grupo se espalham ao redor de um valor médio. E a gente vai entender isso um pouco melhor com a seguinte analogia. Imagine a média do número de horas praticadas. Então, é mais ou menos na ideia de, porra, se uma pessoa talentoso demorou 10.000 horas para aprender o que ele sabe, Einstein demorou o quê? 3 milhões. Não, Einstein não. Uma pessoa normal para aprender a inteligência que Einstein tinha, ia demorar quanto tempo? Hein? Até os 18 anos de idade por cada grupo como uma espécie de alvo. O alvo dos violinistas mais talentosos está lá em cima, perto das 7.400 horas. O dos bons, um pouco mais abaixo, em torno de 5.300 horas. E o dos um pouco inferiores, mais abaixo ainda, em 3.400. Cada flecha representa um violinista individual. Algumas flechas ficam mais perto do centro, outras mais afastadas. Mas todas orbitam em torno do alvo do seu grupo.
E é dessa forma que o método estatístico basicamente mostra que as flechas de cada grupo estão, em média, mais próximas do seu próprio alvo do que dos alvos dos outros grupos. Ou seja, não é acaso, é a prática deliberada que define onde o alvo está. E o estudo não mostrou só isso. Isso porque havia ainda um quarto grupo de violinistas, formado pelo que o artigo chamou de violinistas de meia-idade, que já eram considerados profissionais. E adivinha? O alvo deles ficava praticamente no mesmo lugar que o alvo dos violinistas jovens considerados mais talentosos. Em outras palavras, o estudo mostrou que, ao longo da vida, quem acumula horas de prática deliberada continua orbitando em torno do mesmo centro. O grupo dos profissionais de meia-idade se aproximava muito mais do grupo 1 do que dos outros grupos. E isso reforça a ideia de que não é acaso nem talento nato. É a prática deliberada que define onde o alvo está. E quem continua praticando, continua acertando o mesmo alvo. E não foi só com violinistas que esse padrão apareceu. O Erickson e seus colegas também estudaram pianistas usando a mesma metodologia. O resultado foi idêntico. Os pianistas de elite tinham acumulado muito mais horas de prática deliberada do que os pianistas bons ou medianos. E aqui vem o detalhe interessante. Assim como os violinistas de meia-idade se aproximavam Sempre tem um detalhe. do alvo dos melhores jovens, os pianistas de elite também orbitavam em torno desse mesmo centro. E isso reforça que nós não estamos falando de um caso isolado ou de um instrumento específico. Seja no violino ou no piano, o que separa os melhores dos bons não é um dom misterioso, e sim o histórico de horas de prática deliberada. A excelência segue o mesmo padrão em diferentes áreas da música e também fora dela. Na introdução e na discussão do artigo, o Erickson faz uma espécie de revisão sistemática de outros trabalhos e dá vários exemplos de coisas que parecem talento ou genética, mas que na verdade são fruto de prática deliberada. No atletismo, por exemplo, estudos envolvendo medidas como a capacidade aeróbica de um atleta, que muitas vezes são vistas como um dom natural, podem ser treinadas e melhoradas com o passar dos anos. Na datilografia, quem começa a ler cedo ou pratica intensivamente, digita muito mais rápido. Não porque nasceu com aptidão para isso, mas porque acumulou prática. No xadrez e na natação, o mesmo padrão aparece. O que parece talento nato é, na verdade, resultado de Então, a pessoa que começa a ler cedo, a pessoa que começou a ler cedo, ela consegue escrever rápido. É essa mais ou menos a ideia. milhares de horas de treino específico. Esses exemplos reforçam a ideia central do estudo. A excelência não é um dom misterioso, e sim uma construção ao longo do tempo. Mas será que essa é a visão predominante da ciência até hoje? Depois que o artigo do Erickson ganhou fama e popularidade com o livro, a famosa regra das 10.000 horas apareceu. Mas a história não parou aí. Se pensarmos no tema como se fosse um debate, em uma espécie de tréplica, em 2016, o próprio Erickson lançou, junto com outro autor, o livro Peak: Secrets of the New Science of Expertise. E aqui o título não fala de um limite natural, de um teto que ninguém consegue ultrapassar. Peak significa o auge da performance humana, o ponto mais alto que nós podemos alcançar. A mensagem de Erickson era clara. Na visão dele, o talento não é um dom misterioso, é uma construção. E a linha de pesquisa dele aponta que qualquer pessoa pode chegar ao topo com prática deliberada. Mas a ciência é um debate, e outros pesquisadores quiseram testar essa ideia em diferentes áreas. Com o conhecimento que nós temos hoje, o que a ciência diz que nós precisamos para virarmos expert em alguma coisa? Em 2014, uma meta-análise tentou avaliar isso. Uma meta-análise é basicamente uma reunião de muitos É tipo uma NASA. estudos diferentes para ver o que os dados mostram no conjunto. Nesse caso, eles analisaram 88 estudos com milhares de participantes em áreas como música, esportes, xadrez, educação e diversas profissões. E a pergunta era simples: quanto do desempenho de uma pessoa pode ser explicado pela prática deliberada? A conclusão após a análise dos 88 estudos foi a de que sim, a prática deliberada é importante, mas ela não explica tudo. No xadrez, ela só explica 26% da diferença Mano, nos são... desempenhos. Na música, 21%. Nos esportes, 18%. Na educação, 4%. É muito tempo, caraca. 18... São 10.000 horas. 10.000 horas. São muita coisa. Pô, em 10.000 horas dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Gente, são 10.000 horas. Tá? 10.000 horas.
e menos de 1% no mundo profissional. Ou seja, em todos esses casos, a maior parte da diferença de desempenho entre quem é considerado expert vem de outros fatores. O estudo mostrou que as habilidades cognitivas como memória de trabalho, velocidade de processamento e raciocínio são muito importantes, especialmente em áreas como música e xadrez. Fatores biológicos como a coordenação motora, Eu já estou percebendo que, pra mim ser um Einstein, eu vou demorar o quê? Uns 10 milhões de horas. Que puta que pariu. a velocidade de reação, a altura e a estrutura corporal ganham importância em determinados esportes, facilitando ou limitando o desempenho em alguns casos. E o ambiente e as oportunidades também foram considerados fatores essenciais. Ter acesso a bons professores, treinadores e uma equipe Morri, multidisciplinar nos esportes ajuda muito. morri. Ter o apoio familiar desde a infância, sobretudo dos pais, já é meio caminho andado. A disponibilidade de tempo para os treinos também é relevante. E muito associado a isso, ter recursos financeiros para seguir na carreira é fundamental. Muitos prodígios nem sequer têm a oportunidade de aparecerem sem apoio familiar, tempo ou dinheiro. Ou seja, treinar muito importa, mas não explica tudo. Ter a motivação adequada, com objetivos claros, com a ajuda de professores, pais ou até de apoiadores conta muito. Persistir, repetir as atividades e treinar os pontos fracos muitas vezes só é possível se você tem apoio. E esses acabam sendo grandes diferenciais entre quem nós reconhecemos como experts e outras pessoas. O que por fim nos leva de volta à pergunta que motivou esse vídeo. A regra das 10.000 horas é mito ou verdade? A quantidade de hora que nós precisamos nos dedicar a uma Antes dele dar a resposta, acho que o título já deu, né? É mito. É mentira. tarefa, com certeza é mais do que zero. Mas colocar um valor fixo como 10.000 horas não é verdade. Algumas pessoas alcançam o sucesso antes e outras depois. Por um lado, isso não significa que estabelecer uma meta como as supostas 10.000 horas seja algo ruim, desde que isso funcione para te motivar a persistir na prática deliberada. Então, sim, a história das 10.000 horas para virar expert é um mito. Mas isso só Aí, ciência todo dia, você poderia colocar um ponto de interrogação, né? Porque o título já fala que é mito. conta parte da história. O que a ciência atual nos mostra é que a excelência é construída através de horas de prática deliberada. E que muitas vezes o suposto talento que nós enxergamos em outras pessoas é, na verdade, disciplina e suporte acumulados ao longo de anos. Da próxima vez que você vê alguém falando da regra das 10.000 horas, Eu vou falar, é mentira. Aprendi no ciência todo dia. É isso, é isso. Meu WhatsApp, é isso. Só pra atrapalhar.